Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos ouvintes. Estamos dando início aí ao De Frente com o Pastor nesta terça-feira e hoje um dia bem especial. Um dia onde que nós vamos estar entrevistando uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que faz parte da nossa cidade, uma cidadã, recebeu, né, esse reconhecimento de cidadã guanabiense e ela vai estar falando conosco hoje, tirando as dúvidas porque ela consegue entrevistar muitas pessoas durante a semana, nos seus programas diários, né, pela 106, e hoje ela vai estar aqui falando com você, né, no Fala Você, e ela vai estar falando com você. Se você tiver alguma pergunta para mandar para ela, fazer essa pergunta, hoje é o dia de você fazer a pergunta para esta grande apresentadora que é Neide Lu. Boa noite, Neide Lu. Boa noite, muito obrigada, Pastor Hélio. Obrigada a você, a toda a sua equipe. Boa noite a você, telespectador, você que está nos assistindo. É uma honra, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui à disposição, né? Estou à disposição para responder todas as perguntas. É aqui que eu não souber, eu buscarei ajuda. Ah, legal. Olha, que você não souber. Muito Ah, bem. É interessante que quando você começou a falar, eu lembrei que um dia eu fui no seu programa e falei bem assim, eu tenho um filho que todo dia eu pegava ele na escola e ele falava bem assim, coloca naquela mulher, entendeu? Porque era a sua voz, né? Ele aham. gostava de vir ouvindo você no rádio. E aí ele sempre falava em você. Coloca em Lady Lu, aí eu ensinei o nome dele. Coloca em Lady Lu. Ele era pequenininho. Hoje está em Belo Horizonte, está estudando lá, Uhum. né? Mas a sua voz é inconfundível aqui na nossa emissora aqui, viu? Obrigada, e eu agradeço ao seu filho, viu? Às vezes eu me pergunto assim, tem crianças que gostam de ouvir o meu programa, né? Uhum. Então, assim, existe uma certa curiosidade em relação, da minha parte, em relação a isso, porque, assim, como é que eu agrado as crianças, já que eu trato de notícias, de um programa que eu brinco também, né? Existe aquele tom de alegria, de humor, de diversão, mas, ao mesmo tempo, a gente está passando ali informações que possam contribuir com a comunidade, não só aqui de Guanabi, mas a comunidade regional e também aonde chega o programa, porque hoje o Fala Você Notícias, ele é transmitido através de redes sociais e a gente sabe que as redes sociais levam a lugares inimagináveis, Muito bem. não é? Você nasceu aonde? Eu nasci em Frei Miguelinho. Frei Miguelinho, eu fiquei pensando, rapaz, porque minha esposa é pernambucana também. Sério? Que É, coisa é boa! de Santo Antão. Santo Antão. É, Já passei por lá, viajando dentro do estado de Pernambuco. Eu já passei em Santo Antão e a gente sempre ouvia quando era criança, né? aham. Porque eu vim de lá no início da adolescência. Mas eu sou de Frei Miguelinho, da zona rural. Eu Hum, nasci na fazenda do meu avô, certo? legal, Sou da roça e com muito orgulho. que bom. E eu sou de Frei Miguelinho, da zona rural. Frei Miguelinho é considerado a cidade que exporta garçons para São Paulo e para qualquer outra cidade do Ah, eu país. sabia que eu já tinha ouvido esse nome. É, Ah, tá. É porque ali em Pernambuco tem umas cidades bem peculiares, assim, tem umas histórias bem interessantes, viu? tem sim. Eu apaixonei, eu fui só uma vez em Pernambuco, mas eu amei Pernambuco, entendeu? Assim, gostei do estilo, assim, não fui muito pro interior, fui até Caruaru, né? Muito boa cidade, Então fui até ali excelente. o interior, desci até o Caruaru, mas muito bom, gostei demais, viu? Pernambuco, assim, eu falo assim, é a terra que eu amo porque eu nasci. Recife é maravilhosa, né? Nós temos cidades no interior que são muito precárias, Uhum, né? sim, sim, A gente sim. sabe que a pobreza no Nordeste ainda É, ela existe, é com real. certeza. Existe também uma seca que atrapalha bastante, mas mesmo assim, a sabedoria do nordestino faz com que busque alternativas e uma vida e conviver com a seca da melhor forma possível. Mas a gente sabe que as cidades pernambucanas são cidades que nós temos no interior, cidades que algumas passam por dificuldades. Onde eu morava ficava mais próximo de Hum, Surubim,
que é considerada a terra do Chacrinha, ficou Sim, sim, conhecida sim. pela terra do Chacrinha, que fica a 80 quilômetros de Recife, era bem mais próximo onde eu morava do que O a própria próprio cidade de Frei cidade. Miguelinho. Mas, assim, é um lugar bacana. Agora, a nossa convivência, o nosso estudo, o meu estudo e dos meus irmãos e das minhas irmãs, todos nós, os nossos estudos foram em Frei Miguelinho. Frei Miguelinho. Aliás, E Surubim. Frei Miguelinho e depois nós fomos para Surubim, por ser uma cidade mais desenvolvida. Legal. E aí, o que que trouxe vocês para Bahia? Meu pai, Foi? quem trouxe foi meu pai. Ah, Meu pai sempre, por ser caminhoneiro, comprador de animais, né, de bois, também de vez em quando ele comprava equinos, né, cavalos, e aí ele passou aqui por Guanambi, ficou uma temporada comprando gado, e aí ele amou a cidade. Aí ele resolveu trazer a família para família. cá. E aí nós viemos para cá em 1983. Nós temos 40 anos que mudamos para Guanambi, né? 1983. Quando aqui cheguei, estava no início da adolescência, e aí nós fomos estudar, eu e meus irmãos e minhas irmãs, e aí fomos terminar, como diz o povo lá em Pernambuco, a escola. A escola era assim E mesmo. aí fomos crescendo, né? E cada vez mais eu me apaixonando aqui por essa cidade. Mas meu pai, realmente, por ser caminhoneiro, viajava muito e aqui veio e apaixonou. Depois de um certo tempo, ele retornou, né? Houve separação entre ele e a minha mãe. Ele retornou para Pernambuco, constituiu outra família, mas nós ficamos aqui. Toda a família ficou aqui. E isso é muito bom. Eu amo essa cidade. Oh, aí eu não nasci aqui também, mas eu amo essa cidade. Muito bem. Eu amo Legal, essa viu? cidade. E olha, quem participar hoje vai ganhar, vai ser um sorteio de um kit da Comercial Fraga. Todos os temperos que eles trabalham, eles fizeram um kit e nós vamos sortear no final um kit da Comercial Fraga. Fica lá no Mercado Central, tá bom? Então, toda pessoa pode participar. E eu quero ganhar um kit do Comercial Fraga. Se você tiver pergunta, eu acho que Igor já tem alguma coisa. Ele tem, Igor? Igor já tem perguntas ali, viu? Já começou, o pessoal já está Coisa mandando. boa, né? Curiosidade. E a Comercial Fraga, ela tem. Você está falando esse kit é de temperos? Temperos. Bacana. O meu esposo sempre compra os temperos, né? Lá Aham. tem pega marido, lá tem o lemon pep, lá tem Isso. um que você coloca, adiciona na salada. Esses temperos da Fraga, eles estão na minha casa no dia a dia, viu? Legal, ó, reforçou o negócio aí. Ah, que é Muito sensacional. Eu gosto, porque dá aquele gosto todo dá. especial na comida. Tem uns que a gente faz carne branca. É do tem Guedes, é que isso. São maravilhosos. Perguntas? Tem a primeira pergunta aqui de Luli. Ela fala assim: Neide, você alcança inúmeras pessoas de diferentes idades. O que isso representa para você? Representa que eu acho que eu estou assim com muita vida, né? Aí. Porque eu estou vivendo todas as minhas estações, mesmo estando, como eu falo, né, quase na terceira idade. Isso é muito bom. A gente conseguir atingir, né, chegar com a comunicação, porque comunicação ela só tem o propósito da comunicação é chegar até as pessoas. E se chega a criança, se chega o adolescente, se chega a pessoa, o jovem, o adulto, então graças a Deus, eu fico muito feliz porque eu estou conseguindo chegar às pessoas e está existindo a comunicação. Muito Legal. obrigada pela pergunta. O que te levou para o rádio? Aí você veio para cá e o que te levou para o rádio? É impressionante o rádio, né? O rádio, eu acho que a paixão já veio de muito tempo. Quando eu tinha por volta de 3, 4 anos, eu tinha a curiosidade lá em casa sempre existiu rádio. A rádio de casa de roça é o seguinte: é uma mesinha desse tamanho, aí cobertinha com pano, bota o rádio como se fosse o centro das atenções, porque tem tempo isso, né, gente? Muito bem, é isso aí. Bota o rádio como se fosse o centro das atenções. E eu, pequena, eu ficava na ponta dos pés, pegava na mesa e ficava olhando dentro daquela caixa. O que está ali por trás? Quem está falando aí dentro? Muito bom, viu? Quem está falando aí dentro? Então, assim, com 3, 4, 5 anos, eu tinha essa curiosidade. Como os pais daquela época não davam muita importância a menino, né? Menino e tamanco era debaixo do banco? Não é do seu tempo, não, né, pastor Hélio? É muito bom, viu? Menino e tamanco é debaixo do banco, então nunca se preocuparam
em nos levar a conhecer o veículo de comunicação, uma rádio, para a gente tentar entender o processo. Pois bem, e aqui quando cheguei, quando estava já trabalhando, e eu iniciei, primeiro, eu trabalhei com Juarez do Zebrão, foi meu primeiro trabalho, né, aos 18 anos. Depois eu fui convidada para substituir uma secretária na Rádio Cultura de Guanabi, né? A primeira rádio da cidade. Sim. É uma rádio que eu tenho o maior carinho, o maior amor pela Rádio Cultura. E aí, quando cheguei, o diretor na época era Lozinho, com quem eu tenho o maior respeito, carinho e admiração. Ele me chamou para fazer aquela substituição durante um período de férias de uma secretária. E aí eu fui. E quando eu fui, Celito Brito resolveu, ele tinha um programa cultural aos sábados, e ele resolveu me chamar para o programa para fazer uma participação. Sempre ler algo, né? E aí eu fui. Estranhei demais a minha voz. Falei, meu Deus, que é isso? É tão tal que eu não me escutava. Legal, olha isso. Eu não me escutava. E aí, Celito Brito, eu comecei a fazer essa participação em Celito Brito, isso por volta de poucos meses, surgiu a oportunidade na Rádio 96 FM. Eles estavam fazendo teste para locutoras. Se vocês observarem, no mercado radiofônico, a locução feminina, existe em menor escala do que a locução masculina. Sim, sim. Os homens predominam na locução de rádio. E aí estavam procurando uma locutora, fazendo um teste, porque aqui foi convidada e trazida de Montes Claros, que foi Mainara, de uma voz belíssima, uma mulher de uma voz incrível, aveludada. Eu escutava à noite, ela sempre fazia o programa da noite, eu ficava assim, nossa senhora, que mulher, que estilo. Ela era perfeita na locução. E aí, a 96 estava fazendo o teste. Eu resolvi, mesmo trabalhando na Rádio Cultura, resolvi fazer o teste na 96. Fiz. E não é que eu fui chamada. Fui chamada. Fui chamada, mas foi muito difícil. Porque, na época, eu tinha 4 anos que eu tinha chegado aqui em Guanabi. E o meu sotaque era muito carregado. Naquele tempo, que foi em 86, ainda cobrava-se, né? Cobrava-se a mudança de sotaque, ter uma comunicação como era na TV, né? As pessoas tinham que ter aquela comunicação sem sotaque, que na realidade foi muito difícil para mim. Com certeza. Porque eu comecei a desenvolvi tipo uma gagueira, porque todas as vezes que eu ia falar, eu tinha que parar para me reprogramar para falar. Mas venci, viu? Graças a Deus, por isso que está aqui. Venci. Volta e meia, quando eu estou entre a minha família, né, no final de semana, quando eu vou visitar minha mãe, aí reúne todos os irmãos, né? Aí eu volto para aquela conversa ainda com sotaque carregado pernambucano, né? Mas eu tive muita dificuldade por isso. Aí fiz o teste, comecei a trabalhar, aí começaram a me polir, e aí eu fui me polindo, trabalhei com musical por muitos anos. Aí depois do musical eu falei assim, eu acho que comunicação tem propósito. Só você anunciar música e só você ficar anunciando música e alguma informação no intervalo, isso é muito pouco. Eu falei, não, eu acho que precisa de um propósito. Foi quando eu tive aquela luz para dizer assim, não, vai para o jornalismo. Legal. Antes de você falar do jornalismo, tem umas pessoas que têm umas perguntas ali. Vixe, que já quer falar com você. Vai lá, Igor. A próxima aqui é de Divanete. Ela fala assim, Neide, como é para você, como jornalista, enfrentar esse movimento de fake news que tem tomado conta dos meios de comunicação no Brasil afora? É um processo exaustivo, fake news. Fake news é muito complicado, porque assim, por mais que a gente tente, fica difícil vencer fake news. Já fui surpreendida com fake news que foram tão bem feitas que depois que eu fiz uma investigação mais profunda,
foi que realmente eu vi que a fake news era fake news, mas a matéria foi muito bem constituída, foi colocado uma capa, logomarca de empresas, né, do veículo de comunicação, aqueles que são responsáveis Uhum. dentro da comunicação, mas não é fácil. Mas também, a gente, com o tempo, a gente já percebe o cheiro da fake news. É isso aí, É a aquela, experiência, né? é aquela propaganda que você vê Aham. que não encaixa. E aí, tudo que eu recebo, eu sempre jogo eu faço consulta. Consulta, muito bem. Tudo que a gente recebe, a gente faz E, consulta e essa para é uma não ser responsabilidade surpreendido. muito grande de vocês, né? Que tá sempre retransmitindo notícias. As pessoas confiam em vocês. Sim, As confia. pessoas confiam em vocês. Então, a notícia que sai de vocês, ela se subentende que já foi checada. Então, é muito forte. É importante, porque às vezes meu marido, que vê muita rede social, ele está ali, mas eu vou ter que falar. E ele, Um abraço para ele. Viu? o Deus abençoe. Marlon, e às vezes ele me manda, no Arfan, ele pega lá nos grupos, pá, me manda aquela notícia. Aí eu falo, meu bem, isso é fake news, pelo amor de Deus, não repassa. Porque é tão bem feita, mas a gente vai desenvolvendo e por mais que a gente desenvolva, tem que consultar. Tem que consultar. Não adianta. Tem que consultar. Assim como a gente consulta as informações que chegam para a gente. Uhum. Então, quando você quer fazer jornalismo sério, o jornalismo apurado, você não precisa ter aquela urgência em comunicar. Porque a urgência em comunicar, você pode Muito prejudicar bem. muitas pessoas. Muito Você bem. prejudica quem está envolvido na notícia, você pode levar, até como já aconteceu em São Paulo, notícias mentirosas Uhum, sim. fizeram pessoas a perder suas vidas. Uhum. Então, a responsabilidade é muito grande. Mas para saber se é fake news, não existe outra alternativa. É a gente jogar e consultar, procurar os Alguns outros. lugares mais confiáveis, né? Vou dar uma dica para você que está preocupada. Muito bem, tem que se preocupar mesmo. Você pega o título que foi anunciado, né, que está lá, aquela manchete, você joga no Google e vê quantos veículos de comunicação, esses veículos Uhum. mais sérios, eles publicaram essa matéria. Se aparecer na maior parte dos veículos, ou naquele veículo que você tem mais confiança, você vai checar ainda o conteúdo. Porque, às vezes, o conteúdo também é alterado. Então, a gente precisa checar essas informações, porque quando a gente checa as informações, primeiro, a gente não se deixa levar, né? Muito bem. E segundo, a gente não prejudica ninguém. Agora, fake news é o mal que assola a humanidade. Né? Não é só aqui. Em outros países existe o filtro, existe uma punição maior. No Brasil é que a gente está evoluindo para que isso aconteça, para que as fake news elas reduzam. Na Uhum. realidade, mentira nunca acabou na história Não, da não, não. humanidade. Nem na Bíblia, né? Não, não vai. Né? Enquanto existir ser humano, vai ter mentira. Vai ter mentira. Vai ter mentira. Então tem que checar. E a mentira é interessante, ela tem mais poder persuasivo do que a verdade. Porque ela traz consigo, ela traz um glamour que muitas vezes eu quero ouvir. Isso mesmo. Eu quero que seja verdade, né? Morreu fulano de tal, né? Fulano, né? Então é aquela história assim muito bem montada que aí eu quero passar aquilo para frente rapidamente, né? E não checa. E acaba a gente Mas ó, tropeçando eu e digo se para vocês, comprometendo. vocês que são repórteres, eu acho que vocês jornalistas, vocês hoje são mais importantes para a nossa sociedade. Eu acho que é agora que tem a importância de vocês, porque vocês não vão só retransmitir uma notícia, vocês vão checar essa notícia, vocês vão falar, essa notícia, ela é verdadeira. Sim. Então, olha a responsabilidade. Eu acho que hoje o jornalista tem uma responsabilidade muito grande. Aqui o que ocorre geralmente hoje com as redes sociais, todo mundo tem acesso através do equipamento. Aqui em Guanabi, eu já venho e já citei em várias matérias quando a gente produziu, são as matérias policiais geralmente, matérias de acidente, e que as pessoas elas não dão conta. Não aconteceu em Guanabi ainda, de famílias que tiveram seus parentes expostos depois
que foram vitimados por acidente, as pessoas precisam se atentar para isso. Não foram processados ainda, mas a gente terá, acredito que em breve, processo em relação a isso, porque as pessoas têm aquela urgência em fazer aquela comunicação, em expor aquele corpo, aquela pessoa, aquele familiar, que naquele momento está todo destroçado. verdade. Tivemos acidente recentemente, e que essa ânsia de levar essa informação é uma ânsia que ela pode lhe afetar. Então, a gente precisa desenvolver essa consciência. Não é que aquela notícia ela seja mentirosa, mas é uma notícia que pode destruir Muito bem. muitos familiares. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. E outra coisa, não é só o que, às vezes, o que você expõe. Você tem que ir atrás dos fatos, principalmente notícias que envolvem acidentes de trânsito. Porque em acidentes de trânsito existem culpados. Então, se você expõe tudo aquilo, se as informações, quando a gente espera que tanto a polícia militar, a polícia civil, quando tem vítima, a polícia rodoviária, quando acontecem BRs, a gente espera a análise deles, né, a informação deles, que é o que a gente chama de release, para a gente construir a notícia, né, para não ter um dano maior para todos que estão expostos em um momento trágico. E é um momento trágico, e um momento em que pessoas que ficam replicando imagens pode fazer muito mal a muitas pessoas. Esse tipo de notícia, às vezes, assim, como você falou, né, as pessoas têm a maior curiosidade. Mas é o que tem desencadeado, pastor Hélio, e afetado muitas pessoas na saúde mental. Sim. Né? Quando você começa a ver só imagens, que são imagens assustadoras, imagens com imagens fortes, começa a afetar o seu psicológico. E muitas vezes, eu quero estar nesse grupo de WhatsApp que manda esse tipo de imagem, porque eu quero estar familiarizado com isso, eu quero ter essas informações. E tem muitas pessoas que não têm saúde mental para suportar lidar aquilo com aquilo. Né? E, antes de tudo, nós precisamos ter respeito pelo outro. Se fosse minha filha, Isso aí. meu marido, minha mãe, meu pai, eu gostaria ou eu estaria expondo, né, expondo este ser para todo mundo, virando aí um festival, ou colocando como se fosse um ringue de visibilidade. Meu Deus. Né? Então, assim, é muito preocupante o que acontece. Tivemos 2 episódios, 2 acidentes recentemente, acidentes muito, muito trágicos, e soltaram imagens assim irresponsavelmente. Mas aí a gente deixa esse alerta, aproveita um momento para deixar esse alerta. E é preocupante, não só fake news, mas também com essa ânsia de expor imagens que vão prejudicar a saúde mental da população. Muito bem. Fala, Igor. O pessoal está perguntando. Tem algumas perguntas aqui. A próxima é de Irene. Ela fala assim: Neide, você como locutora já tem um programa de grande audiência e já tem um legado muito grande. Existem projetos futuros? Como locutora, tem um programa de grande audiência e existe projetos futuros? Se tem projetos futuros, e você como profissional já tem um legado muito grande. E se tem projetos futuros? Eu tenho projetos futuros, né? Então, assim, eu não estou satisfeita com o que eu faço. Graças a Deus, isso é bom. Eu não estou satisfeita com o que eu faço, né? O Fala Você Notícias, eu prezo pela informação, venho, através das redes sociais, tentando dar visibilidade. Se você pergunta assim, você tem projeto para trabalhar em TV? Não, eu amo fazer rádio. Mas hoje em dia o rádio ele está junto com a imagem. Com a imagem. Que eu tenho o canal Neide Lu Fala Você Notícias no YouTube, é transmitido através do Facebook e também tem um Instagram que volta e meia eu faço as entrevistas com pessoas de fora, linkados no Instagram, e que a entrevista ela vai para todos esses veículos. Mas assim, para ir para a televisão, não. Eu acho também que meu tempo já venceu. Eu acho que não, moça. Eu acho que já venceu. Não. Mas, assim, o que eu faço com muito amor. E, assim, eu pretendo melhorar, né? Eu pretendo melhorar e pretendo, assim, ampliar. E tem projetos engavetados aí
de trabalhar mais forte no YouTube, trabalhar não só com Guanabi, com toda a região, enfim, projetos não me faltam. Agora, a gente vai executando à medida em que vai sendo possível. Por quê? Porque, assim, um programa jornalístico demanda... Eu trabalho de domingo a domingo, Uhum. Já entendeu? percebi. Eu trabalho de domingo a domingo. Primeiro com a informação. E depois demanda o quê? Minha vida é um ritual. Porque, assim, para fazer uma entrevista, eu não posso fazer uma entrevista sem saber. Não é, eu nem digo ter tanto domínio, mas pesquisar sobre o Uhum. assunto. Né? Eu preciso saber sobre o assunto. Outra coisa, quando eu termino o programa, eu chego em casa, eu almoço, em seguida eu vou fazer o vídeo da entrevista do outro dia. E aí eu não preparo só um programa, eu preparo 2 programas por dia, Uhum. porque o entrevistado pode faltar, ou a entrevistada. Isso é verdade. Aí eu já estou com o segundo programa, que às vezes não, boa parte não acontece, porque o entrevistado ou a entrevistada aparece. Quando não aparece, eu já estou com a pauta pronta. E ainda surgem as pautas urgentes, que a gente Sim, tem que sim, fazer sim. de última hora. Então, assim, é uma semana de muito trabalho. É um jogo de cintura que você tem que estar flexível. Eu tenho um ritual, eu sempre falo, quando eu vou dormir é porque eu já não consigo raciocinar mais. E aí isso demanda 11, meia-noite, 1 da manhã. Eu E dormi ainda até passa nas lojas também, fazendo entrevista também. passo. Acompanho a Guanabi, as empresas que Inauguração. abrem, onde tem informação, eu vou, estou lá porque é notícia, né? Uhum. Então, assim, festas, eventos, estamos sempre cobrindo. Recentemente, nós cobrimos 40 dias de festa. Né? São João, né? A 106 FM, a gente começou a trabalhar na Feira de Negócios de Guanabi, Uhum. isso dentro do trabalho normal, e à noite a gente estava na transmissão. E aí a gente começou em maio e finalizou em julho. 40 dias Foi. trabalhando na programação do dia, e à noite a gente trabalhava nos eventos. Tivemos a Feira de Negócios, depois tivemos a Festa de Santa Rita, depois tivemos a Trezena de Santo Antônio, terminou a Trezena de Santo Antônio, nós fomos para o São João do Gurutuba, terminou o Gurutuba, nós fomos para os festejos do bairro Lagoinha, que foram os festejos de São Pedro. Então, assim, foram Parou, 40 não. dias. Meu Deus, fala aí, Igor. A pergunta agora aqui é de Divanete e de Vera. Fala assim: o que te despertou para essa profissão e qual foi a notícia mais difícil que você já deu? O que me despertou, Ivanete e Vera, nessa profissão, eu acho que minha vida já veio pronta para isso. Interessante, Vera e Ivanete, e Pastor Hélio, e demais que estão assistindo. Eu fiz o curso de pedagogia. Uhum. Minha primeira graduação de ensino superior foi em pedagogia. Aí terminei o curso. Primeiro eu fiz magistério, né? E aí depois eu fiz o curso de pedagogia. E quando eu terminei o magistério, eu fui ensinar. Porque assim, eu já sabia que minha área era comunicação. Uhum. Aí fui ensinar, fui professora por 1 mês na escola Quimimo. Mando meu abraço para a Sueli, que até hoje é empresária da Quimimo, ela me deu a oportunidade. E aí eu comecei a ensinar, aí eu olhei 30 crianças na sala de aula. Eu falo, quando eu terminava a aula, eu estava rouca, eu falei assim, eu quero comunicar, mas não comunicar em sala de aula. Aí foi quando eu saí e aí busquei, né, as outras alternativas, que foi como eu já citei aqui no início da entrevista. E aí era comunicação. E aí, através dessa comunicação, acho que as coisas... Na realidade, eu acredito muito no propósito divino. Muito Né? bem. Eu acredito e eu sinto Deus agindo na minha vida. Né? Então, assim, está nesse processo de comunicação, porque minha comunicação sempre foi uma comunicação a serviço do bem, Uhum. a serviço da comunidade. Então, assim, eu sou mais feliz trabalhando aqui
servindo a comunidade, vendo o alcance que nós temos através da comunicação, um alcance que é desenvolvido, né, porque no meu trabalho não sou eu sozinha, eu tenho a Arlis que está ali prezando pela parte técnica, prezando por informações, eu tenho os meus colegas jornalistas que sempre me dão suporte quando eu solicito, tem demais ali da empresa da Rádio 106, então assim, eu não faço comunicação sozinha, eu faço comunicação em equipe. Então, a gente vê que essa comunicação, quando a gente semeia uma comunicação que ela dá suporte a movimentos sociais, ela dá suporte a vidas que às vezes saem da escuridão pela uma entrevista, um papo, uma comunicação que é levada, já valeu a oportunidade de Deus ter me concedido Muito de bem. estar aqui nessa terra, nessa vida terrena. E no meio dessas perguntas teve aquela, qual foi a notícia mais difícil que você teve que Que dar? dá? Senhor Jesus. A notícia mais difícil que eu tive que comunicar. As notícias mais difíceis foram durante a pandemia. Eu ia falar da pandemia. Eu acho que o seu programa, você, apareceu muito no meio da pandemia. Eu vivi a pandemia intensamente nos Isso. bastidores e vendo pessoas, amigas, indo embora e acompanhando, assim. Eu fiquei adoecida. E olha que, assim, eu usei de algumas estratégias. Primeiro, há um bom tempo que eu já faço yoga para tentar me centrar. De manhã eu acordo e anoiteço fazendo minhas orações também, né? E faço yoga e durante a pandemia eu mesmo de máscara eu prezei, é uma coisa talvez boba para algumas pessoas, eu prezei em usar maquiagem. Por quê? Para me sentir viva, porque eu vi tanta gente morrendo. E assim, tanta gente perto da gente, até familiares que tiveram Covid, e a gente no meio daquela incerteza, no meio de toda a dor, a gente ia apresentar o programa e levar notícias sobre a pandemia. Era isso. Né? Levar notícias e preocupar a forma de comunicar para para levar algo para as pessoas que elas não surtassem mais depressa. Verdade. Porque quando você vê uma população mundial, né, no temor que ficou, com o medo que ficou e houve irresponsabilidades, houve mudanças também, tá? Mudanças de comportamento em que a gente teve que ficar isolada, né? Se isolar e rever a vida, o sentido da vida. Então, assim, como comunicador e comunicadora, eu ficava o tempo todo analisando a forma de comunicar. E mesmo assim, passando pelas dificuldades que a população estava. Né? Então, assim, durante a pandemia, na minha história, até hoje, foram as notícias mais difíceis de serem dadas. Eu percebi isso, né? Que eu estava no grupo que você estava e você tinha todo esse cuidado de passar essas notícias, de estar ali junto com a equipe também que cuidava da saúde do município, né? Sim. Então, esse cuidado. Então, por isso que eu falei que você fez a diferença como jornalista nesse período. E nesse período você estava estudando também. Também. Glória a Deus. Você fez Sim, pastor, pode concluir. jornalismo? Sim. O jornalismo, o curso de jornalismo eu terminei quando, aliás, nós finalizamos o curso de jornalismo foi em 2020. No ano. A pandemia começou em março de 2020. Uhum. E aí ela interrompeu ela interrompeu as aulas presenciais. Então, eu finalizei o meu curso de jornalismo já distante dos meus colegas. Né? As aulas já foram virtuais, mas nós finalizamos em 2020, dezembro de 2020, eu concluí que, por sinal, tinha projetos, que eram projetos que seriam presenciais, a gente não pôde realizar. E projetos importantes para a comunidade de Guanabi. Um deles foi o projeto com a professora Lívia, que se tratava se tratava de sensibilizar a rede de combate à violência contra a mulher. Então, assim, essa luta que foi encampada
de combate e esse olhar em relação à violência contra a mulher que eu tive, não foi no momento que nós tivemos a perda de Alcione e Ana Júlia, em 2021, Uhum. dezembro. Dentro da universidade, eu já tinha essa preocupação e aí nós estávamos estudando para fazer um seminário, a culminância do estudo com a professora Lívia e demais colegas do curso de jornalismo. Ela seria, a finalização seria em 2020. Né, durante aquele período. Mas veio a pandemia e não foi possível. Porque em 2018 eu comecei a fazer uma reportagem e observar a violência aqui em Guanabi contra a mulher. E aí tem até no meu site, no Fala Você Notícias, um ranking da violência contra a mulher. E quando eu parti para a delegacia para pegar esses dados, eu fiquei assustada. Aí, a partir daí, eu comecei a ter esse olhar em relação à violência contra a mulher. Muito Né? bem. E aí, a pandemia, a finalização do curso, a gente acabou prejudicando alguns projetos. E aí eu esse foi queria um que deles. você falasse, depois da pergunta ali, sobre a violência contra a mulher, porque nós estamos no mês de combate, né? Isso, agosto Um lilás. agosto aí. E aí depois, deixa a Igor falar ali aquela pergunta. Fala aí. Vamos. A pergunta aqui agora é de Bruno. Ele fala assim: Neide, qual é o maior desafio do jornalismo contemporâneo? O maior desafio do jornalismo contemporâneo é trazer a notícia com as informações pontuais dentro desse universo, né, de tanta informação e que chegam junto a essas informações fake news. É a notícia pontual, ética e quase que junto as publicações que são feitas na internet. Então, assim, essa notícia no dia a dia, ela é uma notícia que a gente tem que estar, assim, dentro de um processo que é um processo muito rápido, né? Então, esse processo, às vezes, torna-se um pouco exaustivo. Então, a maior preocupação é chegar com a informação bem feita, Isso. com o maior número de informações possíveis e com responsabilidade e com ética. Muito bem. Obrigada, Bruno. Gostei. Então, fala um pouquinho sobre esse combate, né, da violência contra a mulher em Guanabi, que você tem levantado essa bandeira, tem falado no seu programa e tem tido ações aqui na cidade. Nós temos, quando se trata de combate em relação à violência contra a mulher, quando houve o assassinato de Alcione e Ana Júlia, que foi um momento muito trágico e que não gostaríamos jamais que acontecesse com família de ninguém, foi aquele despertar para que a gente realmente levantasse a bandeira, né? Tem a família de Alcione, meu esposo é tio de Alcione, e nós temos a Késia, que é irmã, que naquele momento em que aconteceu e que nós tivemos uma entrevista coletiva do delegado de Guanabi, a gente percebeu que a apuração daquele caso, ela estava deixando pontas para trás. Foi quando nós entramos e procuramos nos sensibilizar a população para pedir justiça para uma investigação mais apurada, porque assim foi tão estarrecedor, né, esse crime bárbaro que aconteceu contra Alcione e Ana Júlia, que chocou não só Guanabi, como o estado da Bahia, saiu também em notícia, em alguns veículos de notícia nacional, né, no país. E aí nós observamos, né, naquele momento, que precisava ser feito algo, que não poderia passar um assassinato daquele despercebido. E aí foi quando nós levantamos uma passeata que deu cerca de 2.000 pessoas, a comunidade de Guanabi sensibilizada, porque violência acontece e a gente não sabe a hora, né? Duas jovens caminhando na beira de uma estrada e que foram pegas e assassinadas, né? Então, assim, tivemos recentemente, agora no dia 1º, um feminicídio muito bárbaro, né? Que jamais esperávamos que pudesse acontecer aqui em Guanabi. E naquele momento a gente levantou uma bandeira, que não só pedimos justiça, mas também para que os órgãos de Guanabi começassem a reagir e a se preocupar com a violência contra a mulher. Eu já tinha esses dados de 2018 e já tinha observado que a violência já está em todas as classes sociais,
né? Ela não está na classe só nos bairros periféricos, para as mulheres pobres, negras. A incidência é mais alta, né? A violência. Mas ela está nos lares também dos ricos que silenciam, Muito que bem. abafam, né? Então, existe uma violência que é muito velada. Então, a gente disse assim, nós vamos partir, e fizemos a passeata, já cobrando órgãos que pudessem atender, dar um suporte para a mulher que se sentia, né, inibida de chegar em uma delegacia e ter que expor, e muitas das vezes ser desestimulada, Muito ridicularizada, bem. desacreditada. Aí o Verdade. que é que nós fizemos? Fizemos uma pauta naquele dia. Eu tive orientação até de um delegado que não é aqui de Guanabi, um delegado que eu tenho conhecimento através do jornalismo. Ele falou assim: ô Neide, quando se trata de violência, por ser algo estrutural, tá na nossa cultura, a gente tem que fazer um trabalho dentro dos setores de educação. E aí nós colocamos na pauta para trabalhar a violência, não só pedir os órgãos, que seria o CRAM e a delegacia especializada de atendimento à A mulher, mulher. né? Porque nós tínhamos muitas queixas das mulheres não querer ir para a delegacia territorial daqui, porque é uma delegacia que não atende só a mulher, atende todas as demandas, é uma delegacia que vive abarrotada aqui em Guanabi e não tinha um atendimento voltado, sensibilizado para a causa da mulher. Uhum. Aí nós pedimos o CRAM naquela época, porque eu já estava acompanhando o CRAM, a implantação do CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Eu já vim, através das reportagens, mantendo contato com a secretária de Assistência Social. O CRAM houve uma emenda parlamentar do deputado Charles Fernandes, de 350 mil, houve essa emenda parlamentar ainda no governo do ex-prefeito Jairo Magalhães. E aí terminou o governo do ex-prefeito Jairo Magalhães e não foi implantado o CRAM. Daria, acredito, para ter sido implantado. E começou o governo Nilo Coelho e as coisas não estavam andando. Nos bastidores, eu já vinha perguntando à secretária cadê o CRAM, a instalação do CRAM. E ela me afirmava que estava mantendo contato com Salvador, mas por a gestão municipal não ser alinhada com o governo, estava tendo dificuldades. E aí já tinha, aí foi colocado na pauta para a passeata. Foi colocado o CRAM, DEAN, e também um roteiro para visitar o movimento do luto a luto, visitar todas as instituições que estão dentro da rede de proteção à mulher. Quem é essa rede? A rede não envolve só os órgãos, que são Delegacia da Polícia Civil, Polícia Militar Ronda Maria da Penha, Justiça, o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, mas também envolve escolas, envolve as igrejas. Então, assim, naquele roteiro foi colocado, eu elaborei o projeto e já em cima no trajeto, nós já pedíamos isso, certo? E aí nós fizemos a passeata do movimento do Luta a Luta em um sábado, no dia 18 de dezembro. E quando terminou a passeata, o prefeito Nilo Coelho já assinou a liberação para que fosse implantado o CRAM, né? Para começar que seria um acordo com o governo, me passou o nome ideal, que é o termo certo que é falado agora, mas aí a gente já teve já teve uma notícia que a gente disse assim, temos que continuar nesse caminho. E o tempo todo pedindo justiça para a apuração do crime, né? E aí nós fizemos a passeata. Terminou a passeata. Termo de cooperação técnica. Isso, termo de cooperação técnica. Muito obrigada. Então foi assinado o termo de cooperação técnica e começou o processo para a instalação do CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que recebe os familiares, acolhe os familiares com orientação, não só de violência contra a doméstica, contra a mulher, mas qualquer tipo de violência contra a mulher.
tá? Porque aí e começamos a brigar e buscar todos os políticos de Guanambi, da região, deputados eleitos aqui e deputados também que sempre no período eleitoral estão aqui buscando os nossos representantes. Nós buscamos todo mundo e começamos a fazer reunião com a Rede de Proteção à Mulher, com a instituição UniFG, com a Unopar, para a gente montar e ver as falhas que existiam, Uhum. para ver o que era possível. E assim, e foi acontecendo, né? Tá tudo registrado, tem todas as notícias no meu site, o Fala Você Notícias, e a gente continua, nós não paramos. A gente continua buscando nos bastidores, trabalhando em cima disso. E aí já temos a vitória. O CRAM funcionando. Uhum. Tive uma entrevista com as representantes do CRAM, a Edneia e a secretária de Assistência Social, Carla Maria, e me passou o nome de outra. Ah, tá. E com a presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, Ilma Barbosa, a semana passada. E lá elas colocaram que o CRAM já prestou, em um ano, 500 acolhimentos. Muito bem. 500 acolhimentos. acolhimentos. E na Precisava do espaço. Não, o espaço precisava Precisava há do muito espaço. tempo. E aí houve também, fomos a Salvador. E junto ao movimento do Luta-Luta, quem faz parte do movimento do Luta-Luta? Nós temos, desde o início, a vereadora Miriam Paz, com a Procuradoria da Mulher. Nós temos OAB Mulher. Uhum. Nós temos o Conselho Municipal de Defesa e dos Direitos da Mulher. Nós tínhamos também o apoio da secretária social, que depois ela saiu, e nós temos agora a Carla Maria, né, também o município, o prefeito Nilo Coelho. Tudo que o movimento solicitou, ele sempre diz o seguinte: o que vocês precisarem está à disposição. Ele sempre apoiou a causa, né? A causa e para dar essa sustentação. Todos os vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores de Guanambi, o Zaque Rodrigues, o vereador Paulo Costa também está junto ali na batalha, no dia a dia. Ele é o elo de ligação entre a gente e o governo do Estado, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? O vereador Paulo Costa. Enfim, e a sociedade, as igrejas, nós não chegamos a vir aqui na Paz e Vida, mas nós fomos em inúmeras igrejas, começamos a participar, nós entendemos o quanto a oração pode transformar o astral, né, de uma comunidade. Quando se fala em termos de melhorar a condição de pensamento, de oração e o quanto Deus atua na vida da comunidade. E aí nós começamos a buscar as igrejas evangélicas, a igreja católica, para poder fazer participar dos cultos. Fizemos no início em praça pública, chamávamos as igrejas e fizemos em praça pública, depois resolvemos ir aos cultos, né? E lá nos cultos a gente levava sempre a palavra, né, de conscientização que a violência contra a mulher ela precisa reduzir. A gente precisa reduzir ao máximo. Acabar, a gente acredita que pode não ser sanada, mas a gente acredita que a gente pode melhorar essa cultura de violência para uma cultura de paz. E depende de quem? Depende de mim. Isso aí. Depende de você. Depende de todos nós começarmos a conversar e buscar alternativas e dar suporte. Até no início tentaram desvirtuar o objetivo do nosso movimento, mas caiu por terra. Porque, assim, a intenção do movimento, do luto à luta, junto a todo mundo que foi citado aí, a órgãos, é melhorar a condição das famílias. Porque quando existe violência familiar, afeta os filhos, afeta quem presta até serviço para você. Todo mundo. E nós queremos, se a instituição divina, a família, em momento algum a gente quer destruir. A gente quer mulheres empoderadas que vão ignorar os seus maridos e quer também maridos que vêm de uma cultura, porque os homens também sofrem muito pela cobrança, né? Faz parte de um processo social. Então, por fazer parte desse processo social, a gente está aí voltado para entender
esse lado violento, que a violência está em todos nós e em todas nós, e amenizar. Tem até tudo na vida depende do seguinte, pastor Hélio, tudo cresce à medida que eu vou regando. Se eu estou regando a plantinha do bem, ela vai crescer, vai florescer, vai dar frutos, vai ser maravilhosa. Se eu estou regando a plantinha minha dentro do mal, que é a inveja, que é a ignorância, que é a violência, ela vai crescer muito também. Então, assim, está dentro de nós. Nós temos esses 2 terrenos. Você decide qual terreno que você quer vai adubar. Muito bem. Olha, parabéns, viu, Neide, por esse projeto. E a pergunta que ficou lá no início, né? Quais são os projetos para o futuro? Eu acho que tem muitos projetos. Isso aí foi fantástico, né? Porque não é somente a instância do rádio. Não. Ele vai, e isso é seu papel. Você falou de propósito aqui, eu acho que propósito é muito bonito. Mas eu queria encerrar com uma última pergunta. Neide Lu e a política. Você pensa em candidatar? Você já pensou em candidatar? Porque todo radialista agora gosta de candidatar, né? Como é que é você e a política? Eu e a política. Eu adoro notícias políticas, convivo nos bastidores da política, eu faço notícias políticas, mas eu, Neide Lu e a política jamais. O fato de ter visibilidade, de estar com o microfone na mão, eu sempre falo. Interessante que Mas já houve convites? Vários convites. E quando eu iniciei o movimento Luta Luta, foi o seguinte. A minha primeira reunião, eu sentei com pessoas políticas e não políticas. Eu falei assim, ó, eu quero deixar bem claro isso aqui para todos vocês. Para todas as vereadoras que estavam ali, né? Não posso deixar de esquecer de citar a vereadora Eponina e a vereadora Maria Silvia Lilia, que ela e a vereadora Miriam Paz e o vereador Paulo Costa, a gente anda nesse movimento de mãos dadas o tempo todo. E aí eu cheguei e falei a seguinte, porque você sabe, né? O quanto tem boas propostas e quando você vai num propósito, às vezes as pessoas começam a dizer, poxa, qual a intenção dela? Eu fui bem clara, antes que alguém me perguntasse qualquer coisa. Eu falei, gente, nós estamos com esse movimento, eu quero deixar bem claro para vocês. Não existe nenhuma intenção e nem possibilidade política da minha parte. Eu fui muito bem clara. Por quê? Porque eu estava ali simplesmente em defesa da vida. Só. Nesse projeto, é um projeto que eu não quero aparecer, é um projeto, é preciso ser falado, é preciso ser levado. Nós estamos para defender a vida. E defender a vida envolve vida da mulher, vida de filhos, vida do marido, vida do companheiro. Existem órgãos hoje em dia que podem ajudar. Você não está controlando a sua agressividade. Você, mulher também, que não são só os homens que são agressivos nas relações. Sim. Existe um termômetro, não é, pastor? Claro, né? Claro. Se você se exalta, o outro se exalta. Se você levanta mais ainda o tom, vai chegar aonde? Então, a violência, por isso que eu falo, está em nós. Então, se você não está dando conta de resolver esse problema, existem órgãos no município de Guanambi que estão prontos para poder lhe ajudar. Muito bem. Fala, Igor. Agora é um comentário aqui. Fábio Martins. Neide, te ouço quase que diariamente no percurso de 20 quilômetros da minha casa para o trabalho. Não tinha noção de como era você. Agora sei quem é. Parabéns pelo trabalho. Legal. Obrigada. Qual é o nome? Fábio Martins. Fábio Martins, obrigada, Fábio. É porque, não é, pastor? Hoje eu estou respondendo perguntas. Hoje nós estamos conhecendo Neide Lu, né? Um pouquinho, né? E é interessante suas entrevistas porque eu ouço assim, eu vejo, né, a saúde, os direitos, né, os advogados, tal, todo mundo ali. Então, juiz, promotor. Então, é bem eclético mesmo, assim, eu acho muito interessante a forma de você lidar com o seu programa. Ele tem uma cara. Verdade. Ele tem uma cara. Né? E isso é que faz ele original. É a comunicação a serviço do bem, pastor. É isso aí. Muito bem. Viu? Até as notícias que são trágicas, né? Não sai com aquele glamour, parece que está saindo sangue pelo rádio. Pois é, não dá. Não dá, sabe por quê, pastor?
Porque por trás daquela tragédia existem famílias. Muito bem. Existem seres semelhantes a mim. Então eu Muito não bem. posso tratar meu semelhante dessa forma. Entendeu? É, porque você vê um Gil Gomes dando uma notícia, né? Nossa, e ele fica meia hora, uma hora Cheio de detalhes. para prender a audiência. Então eu não tenho essa intenção. Porque assim, a gente tem que ter respeito pelo outro. Mesmo que o outro esteja no erro. Com certeza. Se claro. está no erro, vai encontrar alguém Claro. que estanca. Isso aí. Né? E aquela pessoa vai repensar e pode transformar a sua vida. Então eu não posso fazer desrespeitar mais ainda quem está no erro e nem desrespeitar aquele também que está no acerto. Então eu tenho que ter respeito pelo outro, né? Então respeito se faz necessário em todas as instâncias. Põe a trilha sonora aí que agora a polícia vai. Ô meu pai, não dá. Bem legal. Não Eu dá. queria que você deixasse um recado para todos os nossos ouvintes por esse momento maravilhoso, por esses quantos anos de rádio? 36 anos de rádio. 36 anos de rádio. Que experiência, que fantástico, viu? Deixa aí um recado para esse povo aí. Eu quero deixar, a minha palavra que eu deixo é uma palavra de esperança, uma palavra em que as pessoas acreditem, por mais que a gente tenha altos e baixos. É assim que funciona o nosso coração, né? Está embaixo, está em cima, está embaixo, está em cima. Faz parte desse burilamento e processo de sermos seres melhores. Não desista de fazer o bem. Não desista de acreditar em Deus. Deus atua em nossa vida o tempo todo. Agora a gente precisa deixar e sentir que Deus está agindo. E que vocês possam colocar com firmeza no pensamento de vocês, é o pedido que eu vou fazer, e ser um soldado de Deus a transformar esse mundo, essa cultura de violência, numa cultura de paz. Porque estamos aqui para nos amarmos. Cristo foi bem claro, foi bem evidente em relação a isso. Então, eu sei que é difícil, mas se faz necessário. Então, não desistam jamais do outro. Busque auxílio quando precisar e quando alguém te solicitar ajuda, ajude. Certo? Às vezes a gente também tenta ajudar quem não quer ser ajudado. Espere. Fruta só cai madura. Então, é preciso esperar. É necessário. Isso é uma questão de respeito. E eu deixo aqui a minha gratidão a todas as pessoas, né, que nessa minha trajetória de vida, eu sei que eu não sou ninguém, mas o ninguém que eu sou, eu tenho procurado fazer um pouquinho para que possa, igual aquele beija-flor, dar uma aliviada naquele incêndio que acontece na floresta. Muito E a gente vive numa floresta, num incêndio constante. Então, vamos fazer a nossa parte. É importante. E tem Madre Teresa de Calcutá, que eu nunca esqueço essa frase dela. Uhum. Uma mulher muito sábia Demais. e que viveu, de fato, o evangelho na prática. E ela sempre falava assim, você tem a responsabilidade, como ser humano, filho de Deus, de chegar perto de uma pessoa e deixar ela melhor do que ela estava, não pior. Então, que a gente procure Muito refletir. bem. E aí a gente vai eliminando aquelas as ervas daninhas, né? Que às vezes a gente tem na língua que coça, inventa aquela mentirinha, aquele fake news, e aí que dá aquela apimentada naquele ambiente desnecessário. Então, vamos procurar, né, seguir aqueles que tiveram um trabalho humano grandioso e semear aqui nessa terra. Muito obrigado. Eu que Que agradeço. você possa continuar no rádio, trazendo aí muita informação boa para toda a nossa comunidade e iniciativas também boas que venham fazer a diferença, porque a DEAN já está aí, o CRAN já está aí. A DEAN a gente quer ainda, vai DEAN não, chegar. aqui está especializada, né? Não, é o NEAN. NEAN. Nós temos um núcleo. Núcleo, é verdade. A gente quer chegar a DEAN, DEAN. nós queremos chegar a DEAN, isso é verdade. E eu quero sua ajuda. Eu tô junto aí. O DEAN vai chegar. Então, são lutas. Eu acho que essa é a luta. Nós não podemos passar aqui nessa terra somente por passar. Nós temos que deixar legados. E eu acho que é isso aí. Você está deixando legados para Guanabi, região. Que Deus abençoe sua vida. Viu? Amém. Obrigado amém, por amém. ter vindo. Eu que lhe agradeço pelo convite e Eu pela fico oportunidade. feliz, viu? Igor, fala aí
o sorteio do Comercial Fraga. Vamos ver quem é o ganhador, ganhadora do dia de hoje. Do kit. Bora lá, o número de 1 a 14. Número de 1 a 14, falei o número. Vamos lá, 1 a 14. 8. 8 foi Denise. Denise de Gilberto. Ganhou aí um kit, tá bom? Um kit da Comercial Fraga de temperos diversos, tá? Um abraço aí para toda a equipe da Comercial Fraga, que Deus abençoe. Amém. Obrigadão. Gratidão. Valeu, viu? Valeu. Foi bom, viu? Valeu.